Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos ainda dentro do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Recife, do dia 11 ao dia 15, que fala sobre a questão do pão. Ou seja, não havia necessitados entre eles, porque repartiu entre si o que era necessário, pão em todas as mesas. E, por coincidência, nós temos nesse 33º domingo do tempo comum, o dia justamente que o Papa colocou como reflexão sobre os pobres. É o 6º Dia Mundial dos Pobres. E que lembra bem para nós essa necessidade da alimentação também para os pobres. Mas fala de uma maneira bastante mais abrangente, fala da necessidade de vivermos dias com mais justiça e fraternidade. O tema que o Papa colocou para esse dia, 33º domingo do tempo comum, é Jesus Cristo se fez pobre por vós, da segunda carta aos Coríntios 8:9. Ele diz assim, o Santo Padre, na sua mensagem: com essas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos de Corinto para fundamentar o seu compromisso de solidariedade para com os irmãos necessitados. Diz o Santo Padre: o Dia Mundial dos Pobres torna esse ano como uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora atual. Essa justamente é uma constante tese do Papa, que fala sobre o nosso estilo de vida e as nossas realidades, né? Ele começa a sua mensagem lembrando de alguns aspectos, 2 aspectos principalmente. Há alguns meses, diz ele, o mundo estava a sair da tempestade da pandemia, mostrando sinais de recuperação econômica que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se no céu uma nesga de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia ser possível tornar finalmente as relações interpessoais diretas, encontrar-se sem embargos nem restrições. Mas é que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinado a impor ao mundo um cenário diferente. A guerra na Ucrânia, diz o Papa, veio juntar-se às guerras regionais, que nestes anos têm produzido morte e destruição. Aqui, porém, o quadro apresenta-se mais complexo devido à intervenção direta de uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. Vemos repetir cenas de trágica memória e, mais uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que implora a paz. Portanto, o Papa começa sobre o Dia Mundial dos Pobres, que acontece nesse domingo, 33º tempo comum, sobre a questão da guerra e a questão da pandemia, né? E diz assim: quantos pobres gera a insensatez da guerra? Por onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas, para os desenraizar e impor-lhes outra identidade. Voltam a ser atuais as palavras do salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio dos judeus. Ele cita aqui o Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nos sentamos a chorar, recordando de Sião. Nos salgueiros das suas margens penduramos as nossas harpas. O que nos levaram para ali, os cativos pediram-nos um cântico, e os nossos opressores uma canção de alegria. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, estando numa terra estranha? Palavras do Papa na sua abertura da sua mensagem para o 6º Dia Mundial dos Pobres, que acontece nesse domingo. Que para nós no Brasil, dentro do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que fala sobre a questão da fome, eu creio que é um aspecto que deve nos chamar a nossa atenção. Jesus Cristo se fez pobre por nós. E o Papa vai chamar depois a atenção sobre esse aspecto, que a pobreza de Cristo nos enriquece em nossa vida e nos chama à partilha, à preocupação uns com os outros e a termos atitudes diferentes. O mundo é diferente, relacionamentos diferentes, todo um estilo de vida diferente também. Quando o Papa chamou atenção para isso e também falava sobre a questão da economia de Francisco, lembro bem esse aspecto que nós somos chamados a repensar a nossa vida, nossa própria estrutura e a nossa caminhada. Que nesse domingo,
já chegando perto do final do ano litúrgico, nós pensamos nessa responsabilidade. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.